Boa noite, minhas irmãs. Mais um dia que a gente está aqui para juntas a gente aprender, a gente orar juntas também sobre tudo que tem acontecido, na vida de vocês em relação ao deserto, de como é difícil, principalmente para as irmãs que estão na fase 1, que é aquela fase, de descoberta, de desespero, de não entender o que está acontecendo. Então é mais um dia que a gente está aqui juntas para que Deus possa falar com a gente através da palavra, que a gente possa estar disponível para Deus através da oração, que a gente possa abrir o nosso coração mesmo para Ele. E hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas referentes a como ser um discípulo de Jesus, Eu sei que a gente vive num sistema religioso muitas vezes tão complicado que fala-se muito em ir à igreja, mas não se fala mais em ser igreja, Eu lembro que eu nasci praticamente dentro de um lar religioso, cristão, e eu não sabia tantas coisas que eu vim aprender agora, de 3 anos, 2 anos pra cá, sobre o relacionamento verdadeiro com Cristo. Então eu creio que muitas de vocês também estão passando por isso, porque o deserto ele é um lugar exatamente de Deus tratar a gente em relação a tudo que envolve o nosso emocional, o nosso espiritual. E conversando com algumas de vocês, eu percebo que vocês também têm esse problema relacionado à religiosidade. E o Senhor quer nos desprender, quer nos ensinar a viver num relacionamento com Ele, com o corpo de Cristo também, que não existe corpo separado, Corpo é junto. Um corpo só é corpo se tiver dedo junto com a mão, mão junto com o braço, braço junto com o corpo, Com o restante do tronco. Então, assim, ser corpo de Cristo é diferente de somente ir à igreja. Em Lucas 14, 26, diz assim: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então aqui a gente já vê uma coisa muito clara. Nós às vezes colocamos os filhos, o casamento, o marido, no lugar de Deus. Como a gente faz isso? Quando a gente escolhe fazer todas as coisas que são relacionadas a essas pessoas e Deus fica em segundo plano. E a gente sabe muito bem que Deus não aceita segundo lugar. Ou Ele é o primeiro lugar na nossa vida ou Ele não está na nossa vida. Então se você ama mais seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, mais do que ama a Ele, não tem como ser discípulo dele. E lá em João 15:8, a gente continua na mesma sequência, de que meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, para ser um discípulo, também você precisa dar frutos, não é? E eu lembro que eu ouvi um pregador falar uma vez o seguinte: você já viu algum pé de fruta se esforçando, fazendo, tipo assim, a gente tem uma mangueira no quintal, e de repente a gente ouve ela lá se esforçando, fazendo um barulho para dar um fruto? Não existe. Então, o fruto, ele vem de maneira espontânea. Então, quando eu vejo que muitas mulheres desesperam, assim, quando o marido vai embora de casa, e aí começa a dizer que mudaram, aí começam a ir para a igreja mais vezes, começa a ouvir música cristã, e aí começa a postar versículo nas redes sociais, e aí quer convencer o marido de que ela já mudou. É como se ela estivesse fazendo força para dar um fruto. E não é assim que funciona. Primeiro você tem que deixar Deus tratar você. E enquanto Ele te trata, no caminho Ele te tratando, as pessoas começam a perceber. E como eu já falei algumas vezes em alguns testemunhos que eu dei, eu sempre digo sobre minha tia, que hoje, graças a Deus, está no Senhor. Um dos fatores de ela vir para o Senhor foi ter visto o meu testemunho no momento mais difícil, que foi em relação ao casamento e aos filhos, quando o marido foi embora de casa. Eu nunca falei nada para ela, mas foi através do que ela estava vendo, que aquilo para ela foi um fruto que estava em mim. Eu nem sabia que ela estava me observando, eu não sabia que isso iria acontecer. Então você não precisa forçar, você não precisa querer fazer se o marido ver alguma mudança em você. Você precisa realmente ser uma mudança. Você precisa começar a fazer as coisas do jeito de Deus. A Bíblia agora é seu manual, então você começa a fazer tudo que está ali e os frutos eles vêm espontaneamente, Lá em Lucas 14:33 está escrito assim: da mesma forma, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então a gente já viu que lá em Lucas 14:26, para ser discípulo, você tem que amar Jesus mais do que pai, mãe, filho, marido, tem que amar mais, senão não tem como ser discípulo. Segundo, você para ser discípulo tem que dar fruto. Se você não dá fruto, você não tem como ser discípulo, porque você vai ser conhecido, o Pai vai ser glorificado na vida das pessoas. As pessoas vão glorificar a Deus quando elas olham para os frutos dos cristãos. Então você precisa dar frutos. E da mesma forma lá em Lucas 14:33, se você não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí a gente volta para o mesmo ponto lá. Se você não renuncia a tudo, pai, mãe, vida, tudo, tudo é tudo.
Então, se você não abre mão disso tudo e diz assim, ó, não, agora sou eu e Deus, também não dá para ser discípulo dele. E lá em João 8, 31 e 32, está escrito assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então, era só para os judeus que criam. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, a gente sabe que a gente precisa permanecer na palavra, porque a gente vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar. A gente precisa dar frutos, porque sem frutos a gente não glorifica o nome de Deus e não somos discípulos. A gente precisa renunciar a tudo que a gente tem, e renunciar a tudo que a gente tem inclui pai, mãe, marido, irmãos, irmãs, filhos. Isso é renunciar a tudo quanto a gente tem, inclui também tudo isso. Então, eu quero dizer para vocês, minhas irmãs, que assim, não esperem que seus maridos vejam agora, tem uma semana, um mês, 4 meses, 6 meses. Não espera que ele veja, não faça com que ele veja. Tem uma irmã que uma vez falou para mim, mas você não viu que eu isso, que eu fiz aquilo? Ela falou assim pro marido e ela mandou um print da conversa para mim. Eu falei, mas minha irmã, você não tem que falar, ele que tem que ver. Né? Então não adianta você ficar desesperada que ele volte logo, porque às vezes eu percebo que isso aconteceu comigo e eu vejo que acontece muito com algumas mulheres. Elas pensam assim, eu não vou cumprir aquela palavra que diz lá não, que fala que a mulher tem que ficar em silêncio porque ganha o marido em silêncio. Eu tô falando todo dia, ele faz o que faz, se eu ficar calada aí é que ele vai pisar em mim. Não, minhas irmãs, as coisas não funcionam aqui no natural, é no espiritual. Quando você cumpre a palavra, né? Quando você cumpre aquilo que Deus mandou, você consegue colher os frutos disso. Então você planta e você colhe. Então você não faz do seu jeito ou do jeito que aqui no mundo ensina, porque esse sistema aqui diz que a mulher tem que ser empoderada, que a mulher tem que fazer isso, tem que fazer acontecer. Isso é aqui nesse mundo. Mas para Deus não é assim que funciona. Com Deus, ou você cumpre a palavra ou você cumpre sua vontade. E quando você faz sua vontade, Ele não é seu Deus, você é seu próprio Deus. Então, se você quer ser empoderada, use a graça do Senhor, porque a graça de Deus, a graça de Jesus, empodera o homem a viver em obediência. Então, quando alguém usa, por exemplo, a graça barata, que usa-se muito por aí. Não, mas Jesus já morreu, a gente está no tempo da graça. Sim, irmão, o tempo da graça é mais rígido que o tempo da lei. Porque o tempo da graça diz assim, ele disse assim lá em Mateus, não me engano, 6 ou 7 agora. Eu vou procurar e vou colocar para vocês. Ele diz assim, antes, vocês ouviram o que foi dito, não adulterem. Eu, porém, vos digo, ou seja, Jesus disse, eu agora vou dizer para vocês, se vocês olharem com olhar impuro, já adulterou. Ou seja, antes na lei precisava pegar no ato de adultério para ser adultério. Mas Jesus está dizendo agora, se no coração de vocês já adulteraram, já é adultério para mim. Então, a graça é muito mais exigente que a lei, porque Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Então, assim, a graça ela empodera a gente a obedecer, a viver em obediência. A mensagem, minhas irmãs, de hoje, então, é sobre isso. É sobre você confiar no que está escrito e cumprir aquilo que Jesus mandou você cumprir, mesmo que aqui nesse sistema, mesmo que na sua cabeça, mesmo que os seus sentimentos digam o contrário. Porque a gente não vive pelo que sente, a gente vive por fé e não por aquilo que a gente vê. Então, se você tem fé de que se Deus disse, vai se cumprir porque Ele não mente, Ele fala a verdade, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. E esse é o meu desejo hoje, nessa oração, nesse momento que a gente está tendo aqui. É que Deus liberte vocês da religiosidade. Porque enquanto houver religiosidade, o deserto continua. Porque Deus ele vai precisar achar espaço no teu coração para fazer a obra que Ele quer fazer, de transformação, de redenção, de perdão, de tudo aquilo que Ele precisa fazer na tua vida para que você realmente esteja pronta para sair do deserto. Mas enquanto você não conclui essa obra, você continua dando voltas e mais voltas. Então é importante que a religiosidade seja tirada de você para ficar livre, o espaço que o Senhor precisa para começar essa obra de transformação na tua vida. Senhor Jesus, mais um dia, Senhor, mais um momento que estamos juntas para falar contigo, para te ouvir, para falar da tua palavra, Senhor, da tua vontade para nós. E precisamos, Senhor, sabemos como é necessário que a religiosidade saia de nós. Ó Senhor, tem misericórdia das minhas irmãs que conheceram o Evangelho num momento difícil e que esse Evangelho pregado foi um Evangelho misturado, não foi um Evangelho genuíno, puro. E eu quero te pedir que assim como o Senhor fez comigo, Pai, me tirando do meio do sistema religioso, me colocando realmente num lugar onde o que vale é somente a palavra e não aquilo que as pessoas dizem, onde a gente tem um alvo e esse alvo é ser semelhante a Jesus, onde a gente busca edificar uns aos outros, porque a palavra diz que o corpo edifica o próprio corpo. Ó Senhor, faz assim na vida das minhas irmãs, Senhor, revela, Senhor, para elas a tua vontade,
A Bíblia diz que Jesus veio para ensinar sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Então, que essas irmãs, elas encontrem, Senhor, pessoas que possam pregar para elas o evangelho do reino de Deus, sem mistura, Senhor. Que o Senhor possa realmente libertar, Senhor, da religiosidade, libertar dos achismos, Senhor, e começar uma obra de regeneração, de transformação na vida dessas irmãs, através daquilo que o Senhor já deixou escrito, através daquilo que o Senhor já deixou para nós, e não aquilo que as pessoas quiseram acrescentar, Senhor. Eu te peço que ajude, Senhor, as minhas irmãs, principalmente as que estão na primeira fase, as que estão nos primeiros dias, nos primeiros meses que o marido saiu de casa e estão sentindo uma dor muito grande, a ansiedade, o desespero. Senhor, acalma o coração das minhas irmãs, livra ela delas mesmas, do que elas vão falar, do que vem na cabeça e no coração, das brigas, Senhor, dos momentos de discussão. Ô, Senhor, faz elas entenderem que a esposa ganha o marido em silêncio, que eles vão observar a conduta delas e aí sim eles vão ser ganhos através do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Nada do que as minhas irmãs disserem, Senhor, põe isso na mente e no coração delas, que nada que elas disserem vai fazer a ficha do marido cair e voltar para casa, porque essa obra é somente do Espírito Santo. Enquanto os maridos estão fora de casa, Senhor, coloca na mente e no coração das minhas irmãs que o momento é delas contigo, é um momento de relacionamento com Deus, é um momento de conhecer o Senhor de verdade, de entender a vontade de Deus. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por essa liberdade de podermos falar, de podermos usar meios como a internet para alcançar pessoas tão longe e falar do teu amor, da tua verdade e ajudar irmãs que estão passando por um processo tão complicado, assim como o Senhor disse para mim, que com a mesma consolação que nós fomos consolados, devemos consolar outros que estão passando por ela. E esse é o intuito, Senhor, desse lugar, desse canal, dessa oração, é ajudar as minhas irmãs, Senhor, a vencerem esse deserto, a vencerem esses problemas que elas estão passando agora através da revelação da Tua verdadeira vontade e da Tua palavra. Pai, alcança todos os corações, Pai, agora, nesse momento, em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém. Minhas irmãs, eu vou me despedindo de vocês, lembrando que às 6 horas a gente volta com outro momento de oração para que o Senhor possa edificar o dia de vocês, para que vocês possam já começar o dia falando com o Senhor, ouvindo a palavra, e isso muda totalmente todo o decorrer do dia de trabalho, seja em casa, e que a mente e o coração de vocês continuem sendo conduzidos pelo Senhor.